Olá, amigos da Band, muito boa tarde para vocês. Uma excelente quinta-feira inicia com a gente. A partir de agora, o Brasil Gente Goiás. Obrigado, Joel da Atena. A gente continua dando sequência à programação do Brasil Gente, aqui da programação da TV Sucesso Band. Para o senhor e para a senhora que está em casa, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela participação. Estou com você até às 18 horas e 50 minutos, eu e minha equipe, levando toda a notícia para você da área de segurança pública, tratada com responsabilidade, com muita ética de jornalismo e, claro, atenção voltada com o olhar aí do trabalho da polícia. Esse é o trabalho do Brasil Gente, manter todo mundo bem informado, discutir, debater os assuntos, né, para somar com a segurança pública. O Band Zap está na tela, é 99928-0123 para você participar da nossa programação, fique à vontade. Tem meu amigo da empresa. Eu estou sabendo que tem algumas empresas aí que tem televisores na sala de espera, né? E coloca aí para o pessoal ir assistindo o programa, nas oficinas também espalhadas por todo o estado de Goiás. Um abraço, Jataí, Rio Verde, um abraço, Caçu, Mineiros, um abraço especial para o pessoal aí de Santa Helena de Goiás. Cumprimentar você também que acompanha, né, pelo YouTube. Um abraço para você que está no Instagram da TV Sucesso Band. Fica à vontade para você participar. Bem, hoje é quinta-feira, amanhã já vai cantar sexta-feira, já está todo mundo imaginando o que vai fazer no final de semana e vai se aproximando cada vez mais aí a chegada do Natal, a chegada aí do novo ano 2025, né? E vamos agradecer por tudo que a gente viveu e aprendeu nesse ano de 2024, que não foi um ano fácil em quesito algum, né? Foi um ano bastante complicado, de muita mudança, reviravolta na economia, muita coisa acontecendo na política, mas a gente, com fé em Deus, vai chegar lá. Teve uma operação integrada entre Forças de Segurança de São Paulo, Mato Grosso e Goiás. Essa operação resultou na segunda maior apreensão de cocaína no Brasil no ano de 2024. Olha só o aparato policial aí, reunidos para tirar aí a segunda maior quantidade de drogas apreendidas no Brasil. E na cidade de Jataí, bem no centro da cidade, uma van acabou ficando de rodas para cima após uma batida com um carro. Esses são os dois destaques que eu vou trazer agora com a Karina Bernassoli. Primeiro esse assunto aí da segunda maior apreensão de drogas no Brasil e depois esse trágico acidente envolvendo aí uma van e um carro de passeio em Jataí. Cadê a Karina? Já bota a Karina na tela grande, divide a Karina comigo aí, ô Murilo. Volta pra cá, a Karina já tá aqui comigo ao vivo no Brasil Gente Goiás. Karina, bom trabalho pra gente, uma excelente quinta-feira, mas que caso esse aí do acidente, hein, Karina? O carro tombado, uma van tombada por um carro de passeio. E ainda uma notícia boa, né? Aconteceu a segunda maior apreensão de drogas do Brasil. É com você, Karina. Boa tarde, bem-vindo ao Brasil, gente. Muito boa tarde, Magrão. Boa tarde a todos que nos acompanham nesta quinta-feira, então. Brasil Gente Goiás. Magrão, então nós trazemos essas duas informações hoje, aqui no Brasil Gente, desta quinta-feira, em que uma van parou com as rodas viradas para cima, né? Durante, então, um acidente que aconteceu hoje, bem no início da tarde, aqui na cidade de Jataí. Felizmente não teve ferimentos graves, né? Nem o motorista, nem o dessa van e nem o outro carro de passeio que então provocou a batida. E uma outra notícia muito importante, uma grande apreensão então aconteceu, né? Com a força das nossas forças de segurança entre Goiás, a Polícia Militar de Goiás, o Estado de São Paulo e o Estado de Minas Gerais, em uma operação grande aí, então apreendeu a segunda maior apreensão de cocaína, então lá no estado de São Paulo, mas através de toda essa união dessas forças de segurança. E mais detalhes, então, a gente vai trazer daqui a pouco, durante o nosso Brasil Gente desta quinta-feira. Tá certo, Karina, daqui a pouco você está de volta comigo no Brasil Gente Goiás. Obrigado pela participação da Karina. Agora, uma outra informação que nós estamos apurando já no início do programa. Eu não sei se o Murilo já geraram as imagens aí para o Murilo. Teve agora há pouco, agora à tarde, um acidente com vítima fatal. Daqui a pouco nós vamos entrar nesse assunto também no Brasil Gente Goiás. E parece que teve uma morte aí na cidade de Jataí. Uma moto, um motociclista bateu num veículo aí, tá? A gente tá já juntando ali as informações, pegando as imagens que estão chegando aí para a redação do Brasil Gente Goiás. Daqui a pouquinho a gente vai falar desse caso, infelizmente, né? Final de ano a coisa vai ficando complicada, as pessoas ficam tentando salvar o ano, faltando aí pouco mais de 15 dias para o término de dezembro. É uma coisa lamentável, tem que ter mais um pouquinho de consciência,
tomar mais cuidado. Cadê a imagem do carro que a Karina trouxe agora? Olha o estado que ficou a van. Como que um carro de passeio derruba uma van, que é bem maior do que um carro de passeio, tombou a van aí numa região aí central. Olha lá o estado do carro, né? Mas que coisa. Será o que isso aí? Falta de atenção? Não é possível, né? Vamos tomar cuidado. Eu não sei, Murilo. Eu estou tentando ver a imagem aí. É uma van do transporte escolar, isso ou não? Não, não é do transporte escolar. Menos grave ainda, menos mal, né? Porque Deus o livre e guarde. Van que transporta a criança, o motorista, já sabendo, é um motorista experiente, que as condições de trafegabilidade de Jataí não é fácil, o trânsito nunca foi para Amador. Em Maurilândia, um autor de tráfico de drogas foi preso em flagrante. O Paulo Vitor Fagundes está chegando comigo na tela do Brasil Gente Goiás. Ele vai trazer o destaque dele. Boa tarde, Paulo. Bem-vindo ao Brasil Gente, meu irmão. Oi, Magrão. Boa tarde para você e também para você de casa que acompanha o Brasil Gente Goiás na tarde desta quinta-feira. Magrão, este homem foi preso em flagrante graças ao trabalho da Polícia Militar da cidade de Maurilândia, que durante um patrulhamento de rotina encontraram este homem que estava ali com inúmeras porções de drogas fracionadas, isso é, porções separadas, já embaladas, para a venda. Sendo assim, então, este homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil da cidade de Maurilândia e em seguida foi levado para a cidade de Santa Helena. Um outro detalhe, Magrão, é que com este homem também tinha, além dessas porções de drogas, algumas quantias em dinheiro e também um celular. E assim também como uma arma de fogo que era usada por ele para ameaçar usuários ou para ameaçar alguma pessoa ou quem sabe também para cometer qualquer outro tipo de crime. Sendo assim, este homem que já tinha passagens pela polícia por crimes semelhantes, foi preso em flagrante, todo o material foi apreendido e, como eu disse, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde prestou depoimento, e depois para a cidade de Santa Helena, onde agora deve ali responder pelo crime de receptação, pelo crime de posse de arma de fogo e também por tráfico de drogas. Que situação, né, Magrão? Que situação. Eu volto com você aí no estúdio. Que situação, e parece que a bruxa, Paulo Vitor, tá solta por narcotráfico, né? O que tem de gente se dando mal com tráfico de drogas, graças a Deus, não é brincadeira. Agora há pouco a Karina já abriu o programa comigo, trazendo essa notícia da segunda maior apreensão de drogas do país. Agora esse caso que o Paulo Vitor daqui a pouco vem tratar. Aí tinha arma de fogo cidadão, tinha droga pronta para ser vendida, né? A arma para intimidar aí os rivais, para intimidar o usuário. E espero que eu não queira usar essa arma para trocar tiro com a polícia aí, né? Uma hora ou outra. Porque se for trocar tiro com a polícia goiana, ele já sabe muito bem qual que é o finalmente dele, né? Trabalho da 8ª Delegacia de Polícia Civil. Daqui a pouco, então, o detalhe dessa apreensão e desse traficante aí tirado de circulação. Teve uma operação também da Polícia Civil hoje na cidade de Goiânia, na verdade em Trindade, ali na região metropolitana, quase 3 pessoas presas e mais de 20 empresas investigadas em um esquema de compras de cigarros de luxos roubados. Roubam cigarros para vender. A nossa querida companheira Welda Campos acompanhou tudo e está chegando com detalhe aqui no Brasil Gente. Oi, Magrão, uma boa tarde para você, uma boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Brasil Gente Goiás. Olha só, hoje na edição nós vamos trazer todos os detalhes de uma grande operação deflagrada pela Polícia Civil combatendo o comércio ilegal de peças de veículos e também, claro, veículos que eram roubados nos estados de São Paulo e também no Rio de Janeiro e depois comercializados aqui na região da Canaã. Nós também vamos trazer todos os detalhes de um resgate que a polícia fez de um idoso que estava em completa situação de abandono em Pontalina. E olha só, a gente vai também contar que uma pastora de Bela Vista foi condenada a 15 anos de prisão por envenenar o marido dela. Essa e outras notícias você acompanha hoje, daqui a pouco, aqui no Brasil Gente Goiás. Que isso, velho, a coisa tá feia, hein? Teve operação aí, essa operação para prender quadrilhas especializadas em roubo e venda de carros de luxo. Né? Tem também a questão desses idosos que foram encontrados nessas circunstâncias que você falou. E agora a mulher teria envenenado o próprio marido. Mas que coisa lamentável, hein? É a segurança pública em destaque do Brasil Gente Goiás. Olha aqui, tem um caso que eu vou chamar agora, o Leonardo está chegando comigo, uma troca de bebês que aconteceu há mais de 3 anos atrás em um hospital, em Umas, foi descoberta após um teste de DNA realizado por uma das famílias envolvidas. O Leonardo Miguel está chegando aqui na tela do Brasil Gente Goiás, ele traz esse caso para a gente. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Magrão. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Brasil Gente Goiás nesta quinta-feira. Magrão, daqui a pouquinho eu vou trazer aqui no programa um caso emblemático, um caso que chama a atenção, chega a ser revoltante,
que é a troca de bebês em maternidade. Uma família, duas famílias na verdade, denunciam esse caso na cidade de Inhumas. Eu estive lá na manhã de hoje conversando com os familiares, com os pais das crianças, para saber deles se eles vão fazer a destroca dos bebês, né? E o que eles vão fazer a partir de agora. Daqui a pouquinho eu volto trazendo todos os detalhes da troca desses bebês. Isso aconteceu, Magrão, no ano de 2021, período da pandemia de Covid-19, onde havia ali aquelas restrições na questão dos partos, onde não podia ter acompanhante naquela época por causa da doença. E aí aconteceu esse parto simultaneamente em centros cirúrgicos separados e aí aconteceu a troca. Sabe como que uma das famílias desconfiou dessa troca, Magrão? Quando um dos casais, em meio a uma discussão, né, o homem ali falou para a esposa, alegou para ela de que o filho não parecia com ele. E ali ele pediu um exame de DNA. E para a surpresa do casal, quando o exame saiu para eles, foi descoberto que, na verdade, o filho não era filho nem do pai e nem da mãe. Daqui a pouquinho eu trago os detalhes sobre esse caso. É com você. Tá certo, Leonardo. Daqui a pouco você volta. O duro desses casos aí, né? Essa destroca de bebês não é simplesmente pegar um bebê e trocar pelo outro. Já tem um envolvimento, um laço emocional, né? Porque as famílias, ambas as famílias já apegaram as crianças e as crianças também apegaram, né, ao pai e à mãe. Na verdade, não são pai e a mãe biológicos, né? Agora isso vai ter que ser resolvido na justiça. É uma questão muito complicada, não é o primeiro caso que acontece, são centenas de casos aí como esse aí, que aconteceu no momento de pandemia. Isso não isenta a responsabilidade do hospital onde foi feito os partos aí, correto? Né? Porque a família não pode pagar, né, por isso, por conta de um momento que o Brasil enfrentava a pandemia, né? Lamentavelmente, não posso isentar o hospital das responsabilidades, que é um assunto sério, né? Você está tratando de vidas, você está entregando para uma pessoa, né, supostamente um filho que ela acredita ter gerado, que é o filho dela biológico, de repente, ou a filha, de repente se descobre que não é. Né? E começou com a confusão do marido, que também chama atenção. O marido olha e fala, não parece muito comigo. Deve ter feito isso de uma forma amigável, logicamente, tanto é que o casal está junto, né? Está junto, pediu o DNA e esse DNA comprova então que os filhos foram trocados durante a pandemia. Daqui a pouco o Leonardo Miguel vai trazer esse caso do Brasil Urgente Goiás. Um estelionatário que aplicava golpes usando falsos comprovantes de Pix foi preso pela Polícia de Mineiros. Quem vem de lá agora comigo na participação é a Cláudia. Coloca a Cláudia na tela. Mais estelionatário em Mineiros, Cláudia. Boa tarde. Boa tarde, Magrão. Isso mesmo. Esse estelionatário que usava falsos comprovantes de Pix foi preso em flagrante. Na casa dele, a polícia encontrou 2 simulacros de armas que podem ter sido usados também em roubos aqui na cidade. Mas daqui a pouquinho eu volto trazendo todos os detalhes, detalhando este caso. Volto com você. Tá certo, Cláudio, daqui a pouco você volta de Mineiros. Tem muito nego aí que usa a arma, o simulacro, que é a réplica de arma de fogo, pensando que se por acaso ele for apreendido pela polícia, ele não vai ser apenado ao crime de porte ilegal de arma de fogo, porque na cabeça do marginal aí, ele imagina o seguinte, que ele está portando uma arma de brinquedo, uma arma de mentira, que não vai dar nada. A resolução é bem clara no Código Penal. Se traz um dano psicológico, você vai ser enquadrado, sim, pelo porte de arma de fogo. Então não adianta ficar inventando que polícia não é boba e o judiciário também não. Um homem foi preso em Santa Helena por tráfico de drogas. A bruxa está solta para os traficantes. Cadê o Cário Tobias, que vem direto com esse assunto de Santa Helena de Goiás? Boa tarde, Cário. Olá, Magrão. Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão acompanhando o Brasil Urgente Goiás. Daqui a pouquinho eu venho contar sobre uma prisão de um traficante lá em Santa Helena. Ele estava ali realizando esse tráfico no estilo delivery. Ele entregava até o cliente, né? Então a casa caiu para ele, foi preso pela Polícia Militar. Daqui a pouquinho os detalhes aqui dentro do Brasil Urgente Goiás. Tem que avisar para ele, Cário, que o que dá certo em delivery é só entrega de pizza, sanduíche, pastel, comida e daí por diante. Não adianta o cara achar que ele vai ganhar a vida entregando droga delivery, né? Levando droga para o cidadão em casa, nos hotéis, os motéis espalhados aí por todo o estado de Goiás.
vai dar cana. Daqui a pouco esse caso da querida cidade de Santa Helena de Goiás. Obrigado pelo carinho do pessoal de Santa Helena. Então a gente está no ar com o Brasil Gente Goiás, discutindo todos os assuntos. Esse caso que a Welda trouxe, que ela vai trazer daqui a pouquinho, sobre a questão dos idosos. Murilo, tem imagem disso daí? São 2 idosos que foram encontrados em situações aí de calamidade. A gente vai abordar daqui a pouco esse assunto com o Welda Campos no nosso Brasil Gente Goiás. Tá? Daqui a pouquinho, então, eu vou chamar o Welda e a Welda já traz esse assunto. Uma operação integrada entre as forças de segurança de São Paulo, do Mato Grosso e Goiás resulta na segunda maior apreensão de drogas, no caso cocaína, no Brasil. A Karina traz esse destaque, também um outro caso de um acidente na cidade de Jataí. Cadê a Karina Bernassoli? Já está comigo aqui na tela. Tá abanando aí, Karina? Tá muito calor aí fora? Parece que você tá abanando aí. O que é, Karina? Tá calor? Não, Magrão, tem uns mosquitinhos, aqueles mosquitinhos do cachorrinho, sabe? Né? Karina, conta pra nós aí como é que se deu essa operação. Forças integradas da polícia tirando a segunda maior apreensão de drogas de circulação do país, é isso? Isso mesmo, Magrão. Está sendo considerada, então, essa apreensão de cocaína. Mais de 3 toneladas de cocaína foram apreendidas, então, hoje, pelas forças de segurança, através da união das forças de segurança de São Paulo, Minas Gerais e através do código da nossa Polícia Militar aqui do estado de Goiás. Então, o peso exato, Magrão, 3.250 quilos de cocaína, então, foram apreendidos, na verdade, nesta quarta-feira e nessa operação integrada entre as forças de segurança, então, que eu mencionei. Durante essa operação, com compartilhamento das informações, as equipes realizaram, então, a abordagem de um caminhão já no estado de São Paulo, na cidade de Assis. Então, após a fiscalização, foram encontrados aproximadamente 3.250 quilos de cocaína que estavam escondidos no meio de caixas de ração animal. A carga apreendida, avaliada em mais de 162 milhões de reais, seria distribuída em diversas cidades, tanto aqui no estado de Goiás, quanto no estado de São Paulo. Então, durante a operação, o motorista do caminhão foi preso e encaminhado à Polícia Federal de Assis, em São Paulo. Então, essa operação ela é integrada entre essas forças de segurança e resultou na segunda maior apreensão de cocaína do Brasil em 2024, sendo uma das 10 maiores da história em nosso país. 3.250 quilos de cocaína, 2 pessoas foram presas, o caminhão foi apreendido e esse prejuízo aí, a gente ressalta que é um grande prejuízo a esses traficantes aí. Mais uma vez, as nossas forças de segurança aí dando prejuízo aos traficantes que vão passar, então, aí o final de ano, Magrão, chorando, né? Porque é um prejuízo muito grande financeiro para eles. Modéstia à parte, na verdade, foi um mega de um prejuízo, porque mais de 3 toneladas de cocaína pura embalada, já prontas para ser comercializadas, interceptada pela Força de Segurança de 3 estados. São Paulo, Mato Grosso e, claro, Goiás, através do CORE, Polícia Militar de São Paulo, também está aí a Polícia Rodoviária também do estado de São Paulo, não é isso? A Polícia Rodoviária Estadual participando da operação, você vê viaturas ali e vê também ali o trabalho dos homens. Me parece que tem uma imagem, tem cão farejador aí, não tem nessa ação? É um trabalho realmente de equipe aí, que faz a coisa acontecer. Olha aí para você ver a quantidade. Imagina só o prejuízo que, graças a Deus, o narcotráfico vai ter. Karina, cadê aquele outro assunto aí que você vai trazer agora de um acidente envolvendo uma van em Jataí? Como é que está o estado de saúde dos motoristas? Foi na região central? Que barbaridade esse caso, hein, Karina? Na verdade, nós vamos voltar no segundo bloco com essa notícia e também vamos trazer no terceiro bloco, Magrão, a morte de um rapaz, um motociclista, que aconteceu hoje à tarde também aqui na cidade de Jataí, que infelizmente ele foi colidido, então bateram nele e ele foi parar na outra via, na outra pista. Uma carreta acabou passando por cima dele e ele não resistiu aos ferimentos. Detalhe de onde foi esse acidente, nós vamos trazer então daqui a pouco aqui
no Brasil Urgente Goiás desta quinta-feira. É uma forma triste de começar a quinta-feira, né? Já terminando a quinta-feira, já com um assunto de morte no trânsito. Já está aí um acidente envolvendo, né? Ela vai voltar daqui a pouco, uma van que está capotada e esse cidadão que uma carreta passou por cima. Daqui a pouco, então, a Karina volta comigo aqui na tela da Band. Uma tomografia de tórax apontou presença de um nódulo no rim direito do ex-secretário municipal de saúde de Goiânia, Wilson Polara. O exame foi realizado no Hospital Rui Azevedo, em Goiânia, onde o idoso está internado desde o dia 1º após passar mal em casa, né? Hoje nós temos a atualização do caso e quem vai contar para a gente isso é o Osvair, que está ao vivo comigo lá em Goiânia, já com esse destaque dele. Primeiramente, boa tarde, o meu amigo Osvair, e conta tudo isso aí para a gente. Quer dizer que é problema de saúde, o rim está comprometido, é isso aí, Osvair? Boa tarde para você, Magrão, para todos que nos assistem aqui no Brasil Urgente Goiás. É exatamente isso. Um exame de tomografia computadorizada no tórax apontou um nódulo no rim direito do ex-secretário de saúde aqui de Goiânia, o Wilson Polara. Esse mesmo exame, realizado em 2003, apontou o mesmo nódulo, só que em tamanho reduzido. Segundo a defesa de Wilson Polara, segundo a defesa dele, esse nódulo ele se parece com um câncer, ao que tudo indica seria um câncer. Então, o Wilson Polara estava internado no hospital e depois acabou recebendo alta, recebeu essa alta no dia de hoje e foi para a casa do albergado. A defesa dele alega que o Wilson Polara precisa realmente de descanso porque precisa de repouso, porque está com a saúde bastante comprometida. Ele está preso preventivamente desde o último dia 27 de novembro. Está agora na casa do albergado, voltou para a casa do albergado. Ele está preso preventivamente, acusado, suspeito, melhor dizendo, de desviar recursos da área da saúde. E os problemas na saúde aqui de Goiânia não param por aí, viu, Magrão? No dia de hoje, o Cimego, que é o Sindicato dos Médicos do Estado de Goiás, anunciou que a partir da próxima segunda-feira, bem cedinho, às 7 da manhã, vai cruzar os braços, vai entrar em greve. Eles reivindicam melhores salários, melhores condições de trabalho, o recolhimento da forma correta do INSS, uma série de fatores. E principalmente eles reivindicam também o pagamento das remunerações. A Secretaria Municipal de Saúde disse que já tomou providências para atender às exigências desses médicos. Está fornecendo insumos, medicamentos nas unidades de saúde que eles trabalham. Inclusive no dia de ontem pagou aí os honorários deles que estavam atrasados. Mas outro problema chamou a atenção também nesta quinta-feira, Magrão. Olha só a situação. A secretária de saúde que substituiu o Wilson Polara, Sinara Matias, renunciou ao cargo. Renunciou ao cargo alegando aí problemas pessoais. E quem assume é Guilherme Gioia Moraes. Ele que era superintendente de vigilância em saúde aqui da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. Então, é um desdobramento atrás do outro, um problema atrás do outro aqui na saúde. Recentemente, houve uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Estadual de Saúde para elaboração, para a criação de 13 gabinetes de crise, para resolver principalmente a questão da falta de leitos em Goiânia. Recentemente, 5 pessoas morreram por conta desse problema aqui na capital. Eu volto ao estúdio do Brasil Urgente Goiás com você, Magrão. Osvair, esse caso aí é realmente lamentável, né? Dentro de tudo que você falou para nós aqui, apesar do secretário de saúde tá passando por esse problema delicado aí de saúde, foi detectado esse nódulo, que pode ser um tumor, tem a questão da investigação que cai sobre ele, o desvio de grana da saúde, que era para ser investida em postinhos de saúde, nos atendimentos ao público, que não era feito porque tinha gente mandando a mão na grana. A secretária que você falou já renunciou ao cargo porque viu o tamanho do abacaxi. Porque cuidar do sistema público de uma cidade, com mais de 3 milhões de habitantes, região metropolitana e capital, não é fácil. Aí outra coisa, como é que está o atendimento de saúde para o povão?
Esse povo que levanta cedo, vai para a porta ali do atendimento e fica talvez até horas esperando ali uma consulta. Para esse povo que a gente trabalha. Como é que está sendo feito isso aí na capital, Osvair? Ainda está longe do ideal, viu, Magrão? Por isso foram criados esses 13 gabinetes de crise. O principal problema é a falta de leitos em UTIs, que provocou aí muitas mortes na capital nos últimos dias. As duas secretarias estão trabalhando de forma simultâneas para coletar dados nos CAIS, nos CIAMES, nas UPAs de Goiânia, para posteriormente elaborar estratégias para entrar justamente no foco da questão, na raiz do problema. E a gente espera que essa situação se resolva o mais rapidamente possível. O prazo limite de funcionamento para esses gabinetes de crise é 60 dias. Vamos ficar na torcida para que até lá essa situação se resolva, Magrão. É uma coisa lamentável isso aí. O Osvair vai continuar acompanhando direto da capital esse assunto para a gente. Obrigado, Osvair. Um forte abraço aí. Bom trabalho, um abraço para toda a equipe Band aí, tá certo? É uma coisa lamentável, né? Primeiro veio à tona esse desvio de dinheiro, né, da saúde, o então secretário passa a ser investigado, é afastado da pasta, logo na sequência vem o diagnóstico de um possível tumor no rim. E aí tem aquele povo que precisa de saúde, que já foi lesado porque o dinheiro que era para ter sido investido na saúde não foi, e vira um colapso instalado aí no sistema público de saúde de Goiânia. O Osvair vai continuar acompanhando tudo isso aí para a gente e trazendo as informações aqui no Brasil Gente Goiás. A operação da Polícia Civil hoje em Goiânia e Trindade prendeu 30 pessoas e mais de 20 empresas são investigadas em esquema de compras de carros de luxos roubados em outros estados, que eram trazidos para Goiás. E me parece, a Welda falou no destaque, que essa comercialização desses carros acontece geralmente na Vila Canaã, que é conhecidíssima no Brasil todo e, claro, no estado de Goiás, como o local onde tem o maior número de ferro-velhos do Brasil. Cadê o Welda Campos? Está na tela comigo a Welda Campos, ela vai trazer esse caso para a gente. Boa tarde, Welda, bem-vindo ao Brasil, gente. Pois é, Magrão, imagina um carro de luxo aí, bem conhecido, avaliado em torno de R$250 mil, mas que estavam sendo vendidos a R$15 mil. É isso mesmo que você ouviu, R$15 mil. Esse foi um dos casos, né, inclusive, que a polícia acabou descobrindo que acontecia aqui no estado de Goiás. Uma grande operação que foi deflagrada hoje pela manhã, a Operação Commander. Inclusive envolveu as polícias civil aqui de Goiás, mas também de São Paulo e do Rio de Janeiro. Inclusive o alvo é esse grupo criminoso que era responsável por então roubar, né, esses veículos lá nesses outros estados, e aí depois eram trazidos aqui para Goiás, precisamente ali na região da Canaã, onde já é conhecida por esse comércio ilegal de peças de veículos automotores. E aí a polícia agora dessa vez mirou esses receptadores, no caso essas empresas que compravam, já traziam, né, pediam, encomendavam, no caso essas peças, e também agora dessa vez até veículos inteiros para serem então comercializados aqui. Ao total foram 68 mandados de mandados judiciais, entre eles 14 mandados de prisão, 7 pessoas inclusive foram presas. E olha só, gente, mais cedo eu conversei com a delegada Rafaela Aze, que ela vai trazer então todos os detalhes dessa investigação que começou ainda, foi um desdobramento de uma operação que aconteceu ainda no início desse ano, a Operação Desmantelo, que realmente combatia esse comércio ilegal. Vamos acompanhar essa entrevista que eu tive então com a delegada. Vamos acompanhar. Boa tarde a todos que nos assistem. Em janeiro deste ano, a Polícia Civil do Estado de Goiás deflagrou a Operação Desmantelo. Naquela oportunidade, nós já tínhamos identificado um grupo criminoso voltado à receptação de componentes veiculares. Essas peças originalmente integravam veículos furtados ou roubados em outros estados, eram trazidas para Goiás para serem comercializadas. A partir da análise judicial autorizada de um aparelho celular de um destes investigados, nós identificamos que ele é o líder de um grupo criminoso voltado a este crime. Realmente, inclusive, ele é denunciado hoje pelo Ministério Público por esses delitos, mas foi identificado o envolvimento de outras pessoas. Então, com essa análise, durante essa análise, inclusive, o 197 da Polícia Civil também recebeu denúncia apontando que este grupo criminoso era voltado à receptação de veículos de luxo
no Rio de Janeiro, o que confirmou-se com a análise do aparelho celular. Este grupo, então, inicialmente trazia em caminhões-baús os componentes veiculares do estado de São Paulo para cá, mas visando o mercado, um nicho no mercado de luxo, veículos mais luxuosos, passou a se estabelecer, fazer a ponte com outros receptadores do Rio de Janeiro, para de lá trazer peças de veículos luxuosos visando comércios desses componentes. Só que, além disso, a análise deste aparelho celular identificou a oferta por parte dos receptadores do Rio de Janeiro para os lojistas aqui do estado de Goiás de veículos inteiros, já não para o comércio como nós identificamos em relação às peças, mas sim para que esses veículos fossem esquentados e pudessem ser utilizados por estes lojistas. Neste contexto todo, hoje são 68 mandados cumpridos, 14 prisões temporárias foram deferidas pelo Poder Judiciário aqui do estado de Goiás. Destes 14, 7 pessoas foram localizadas e capturadas. Realmente é uma operação grande, é mais uma medida assertiva da Polícia Civil do Estado de Goiás, em parceria com a Polícia Técnica Científica, através do Laboratório de Identificação Veicular e, neste caso, integrada e com apoio da Polícia Civil do Estado de São Paulo e do Estado do Rio de Janeiro. Delegada, a gente está falando então dessa operação, inclusive porque agora então nessa fase, nessa operação, o foco foi realmente essas empresas, né? Empresas então que revendiam esses carros inteiros por esses preços bem abaixo de mercado, né? As medidas judiciais hoje deferidas relacionadas à busca e apreensão dizem respeito a residências, galpões e as lojas desses investigados. Esses estabelecimentos comerciais, de alguma forma, revenderam, adquiriram componentes veiculares dos veículos furtados em outros estados, que foram lá desmanchados, lá adulteradas essas peças e transportadas para cá. Os veículos inteiros que foram identificados na investigação foram ofertados para que os lojistas adquirissem para proveito próprio, não para revenda no estabelecimento comercial, mesmo porque essas lojas, elas vendem componentes veiculares, elas vendem os acabamentos, as peças dos veículos, peças já fracionadas, não o veículo inteiro. Então a gente está falando então que eles pediam, né, no caso dos caminhões, esses carros inteiros, e aí aqui então eles realizavam um desmanche para poder então fazer esse comércio. O desmanche era realizado na localidade em que essas peças vinham remetidas, não aqui no estado de Goiás. Quando chegava aqui, já chegava o veículo desmontado, acondicionado nos caminhões baús. Isso nós estamos falando das peças transportadas nos caminhões baús. Os veículos inteiros que eram ofertados para que fossem esquentados, a documentação esquentada e eram ofertados aqui, eles eram para uso na condição de veículo inteiro. As peças elas já vinham fracionadas das outras localidades para o estado, inicialmente de São Paulo para cá e depois do Rio de Janeiro para cá. Este grupo criminoso, inclusive, tinha o caminhão próprio, o motorista próprio, os contatos próprios, o gerente próprio, quem escolhia as cargas. Então, nós identificamos nesta rede criminosa várias pessoas responsáveis por várias etapas e, inclusive, os lojistas que adquiriram, sabendo que era mercadoria ilícita, estes componentes veiculares. Então, além disso, né, desses mandados aí, a polícia também apreendeu armas também em um dos locais? Uma das equipes da Polícia Civil, cumprindo busca e apreensão na residência de um dos lojistas, localizou um cofre e no interior deste cofre, esse cofre posteriormente foi aberto e ali foram encontrados armamentos de fogo, 3 armas de fogo, diversas munições, que inclusive estão sendo relacionadas ainda nesse momento. E caso essas 7 pessoas, elas vão responder por quais crimes? Essa investigação ela trata de organização criminosa, receptação e adulteração de sinal identificador. E quais são os próximos passos agora? Que a gente está falando de uma grande operação que conseguiu, a partir de um celular, né, identificar essas pessoas que faziam essa receptação, agora também cumprindo esses mandados em São Paulo e no Rio de Janeiro, no caso seriam as pessoas que faziam então o roubo e os furtos dos veículos. Quais são os próximos passos agora? No Rio de Janeiro e em São Paulo, perdão a todos, no Rio de Janeiro e São Paulo estão identificadas as pessoas que de igual forma receptavam. Nesta investigação, nós não chegamos a quem furta ou rouba lá. São realmente os atravessadores, os intermediários nessa cadeia criminosa. Nos próximos dias, nós temos 27 pessoas investigadas, pessoas físicas investigadas nesse núcleo criminoso. Nós devemos intimar os soltos
fazer diligências para localizar os já avisados de prisão temporária, perdão. E, além disso, aguardar os laudos periciais que foram requisitados na data de hoje. Pois é, Magrão, essa operação é realmente uma prova, né, que a polícia tem trabalho incansavelmente, né, para poder, então, combater esses crimes de peças e veículos, que são, então, constantemente, né, roubados esses veículos lá. Tem acontecido os desmanches, depois essas peças são, então, revendidas em, não só aqui, mas também em várias regiões, vários estados aqui do Brasil. E, claro, né, acabando causando aquela concorrência totalmente desleal. Eu volto com você. Obrigado, Welda Campos. Parabéns para a Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás, também do Rio de Janeiro, do Estado de São Paulo também. Porque, na verdade, como bem disse a delegada, se trata de uma organização criminosa. Tinha gente que comprava fracionado para vender na Vila Canaã, não é isso? E alguns proprietários pegavam carros inteiros, esquentavam e usavam esses carros para o uso próprio. Porque, por incrível que pareça, uma outra questão tem que ser avaliada. Atrás de tudo isso aí que a gente está falando, tem aquela ponta, aquele banho de sangue que é para conseguir essa mercadoria que é roubada, que é o carro. Porque toma isso aí em assalto, em sequestros e coisa parecida. E você pode ter certeza que mais gente vai para a cadeia no decorrer das investigações. Que agora, do outro lado também, tem quem é que cometia ação criminosa. Os ladrões que roubavam esses carros, geralmente são tomados de força, usando força extrema, arma de fogo ou coisa parecida. Olha só o aparato policial envolvido nessa mega operação. É uma organização criminosa. Agora, o cidadão que vai no local desse aí para comprar uma peça que geralmente no mercado lícito custa R$5.000, lá na Vila Canaã você encontra por 150 no mínimo, a origem desse produto é absolutamente duvidosa. E quem comprou um carro de 250 mil por R$15.000 é ladrão tanto quanto o outro que está vendendo. Não é? É o crime de receptação. Então é um absurdo o que acontece. Tem que prender todo mundo, doutora, botar todo mundo na cadeia e a Justiça Goiana mantê-los na prisão. Mais gente vai ser presa ainda, porque tem que chegar também no estado do Rio de Janeiro, no estado de São Paulo, as pessoas que recebiam ordens para roubarem esses carros. Quantos pais de família podem ter sido mortos durante essas ações criminosas para a retirada do veículo do cidadão? Quantas mil vezes nós já mostramos aqui pessoas morrendo tentando salvar o seu patrimônio? Porque pagam prestação, pode voltar aqui, Murilo, pagam prestação, não é isso? Tem um carnê desse tamanho para cumprir com o banco, vai para o trabalho e muitas vezes nem volta para casa, é morto, é assassinado, porque queriam tomar o carro dele. Parabéns à polícia, é isso que a gente gosta de mostrar no Brasil, gente. O resultado de operações como essa aí. Tem mais golpista na praça, não é isso? Depois do intervalo, o estelionatário que aplicava golpes usando comprovantes falsos de Pix foi preso pela polícia de Mineiros. Esse aí é o cara. É o cara de safado, né? Durante a abordagem, os agentes ainda encontraram 2 simulacros de arma de fogo com esse cidadão. Daqui a pouquinho eu volto com esse caso de Mineiros com a Cláudia. É depois do intervalo. Fica aí.